Hoje a gente vai falar sobre como clubes de férias transformam viagens em sonhos realizados. Vamos quebrar alguns mitos que são comuns, que acontecem frequentemente quando a gente fala sobre clubes de férias. Tem muitas pessoas que de alguma maneira têm algum tipo de preconceitos, algumas vezes ainda. Quando eu falo preconceitos, não é no sentido de preconceito negativo, sino que tem preconceitos, tem pensamentos preconcebidos que de alguma forma fazem que acabam prejulgando sem antes ter a oportunidade de experimentar ou de testar para saber como funciona, ou como ser proprietário das férias, ou como ter um clube de férias pode até melhorar, inclusive, a forma com que muitas pessoas viajam. Para isso, preparei uns pequenos slides aqui, né? E quero quebrar alguns mitos hoje, né? Quero talvez abrir esses mitos e talvez junto contigo ter a oportunidade de quebrar mitos, né? Mitos são crenças que são construídas por prejulgamentos, né? Às vezes são construídas essas crenças por falta de conhecimento ou por falta de experiência, às vezes por uma experiência ruim de alguém, né? Eu costumo sempre pensar que uma vez foi numa pizzaria que a pizza não valia nada, era incomestível quase, devia ser proibida, e não por isso parei de frequentar pizzarias. Uma vez me hospedei num hotel que não tive uma boa experiência, e não por isso deixei de me hospedar em hotéis. Nem parei com a pizza, nem parei com os hotéis, por mais que eu tenha tido experiências que não foram muito boas em ambos casos, tá bem? Então você não pode construir de uma experiência como aquela pizzaria onde a pizza não era boa e dizer a partir de agora que todas as pizzarias são ruins. Ao contrário, tem pizzaria fantástica. Tá? Só para fazer essa pequena introdução sobre o que são mitos, né? Crenças que a gente vai ver um pouco hoje, e vamos começar falando em algo que eu tenho ouvido na minha vida. Se você quiser, acredite; se você não quiser, não acredite, mas eu tenho ouvido que sistemas de férias, clube de férias, programas de férias são uma fraude. Eu tenho ouvido isso várias vezes. Eu tenho ouvido isso de pessoas que nunca tiveram um sistema de férias, um clube de férias, pessoas que talvez nunca utilizaram, e é incrível porque mesmo sem saber como funciona, que experiência, que imagem elas tiveram disso? Onde foi que as pessoas conheceram um clube de férias, um sistema de férias, um programa de férias, que acabaram criando essa imagem nelas, né? Que má experiência que a gente conseguiu passar para algumas pessoas. Eu acredito que as pessoas que não conhecem um sistema de férias, um clube de férias, não deveriam poder dizer que é uma fraude, por mais que tiveram uma experiência do mesmo jeito que a pizza, né? Eu fui numa pizzaria, a pizza parecia feia, a pizza parecia de plástico. Eu não vou dizer que todas as pizzarias têm pizza que parece plástico. Então eu daria talvez o benefício da dúvida, conhecer outras empresas, porque talvez tenha alguma empresa que tem um sistema de férias que funciona, que dá certo, que pode me ajudar. Por que não, né? Por que não ir para outra pizzaria, né? Não tem nada que justifique você colocar todo mundo no mesmo saco, então definir que nada presta, nenhuma pizzaria é boa, né? Você tem que tentar ver isso com uma mente um pouco mais aberta. E aí tem outro tipo de pessoas que falam que o sistema de férias é uma fraude. E esses ainda me preocupam mais. São o tipo de pessoas que adquiriu algum tipo de produto de sistema de férias, adquiriu algum clube de férias e não foi bem, não conseguiu usar por problema no atendimento, por problema na comunicação, não foi exatamente como foi vendido. E isso me preocupa porque de alguma forma, a gente, como empresa que promove produtos e sistemas de férias, é responsável pela imagem que criamos no mercado. Então, nós temos estabelecido internamente um procedimento de todas as ligações, todas as videochamadas, todos os e-mails, todos os WhatsApp, que tudo que a gente fala com o cliente fica salvo, fica organizado. Então, isso é para garantir que o cliente tenha informação verdadeira. Então, eu não sei o que acontece para alguém ter um sistema de clube de férias e dizer que é uma fraude. Não sei como foi mal atendido, mas provavelmente tem um problema na empresa. Mesma coisa que eu falasse, essa pizzaria é uma fraude porque tem pizza que parece de plástico. Não vamos generalizar. Eu acho que é legal não generalizar, dar o benefício da dúvida. E é legal, nós temos uma página que acumulamos nessa página todas as famílias que nos permitem postar um depoimento delas da experiência que tiveram de férias com clube de férias. Então, ou com sistema de férias, ou com propriedade de férias, com algum dos nossos produtos de viagens. Então, eu recomendo, antes de dizer se é uma fraude ou não, ver se essa empresa tem clientes felizes.
Né? Todas as empresas do mundo, se gosta ou não gosta, vai ter um cliente feliz. Também essa é uma terceira variação disso. Né? Pode ser uma pessoa falando que o sistema de férias é uma fraude, porque aconteceu algo particular nela, né? Inclusive, então não necessariamente temos que generalizar. Mas eu vi isso em pessoas que tiveram e que não tiveram. As que não tiveram, sem experimentação, eu deveria falar isso. As que tiveram, você deveria pensar que talvez você teve uma má experiência com uma empresa que não fez o trabalho do jeito que deveria. Talvez a empresa, até às vezes você fala isso, faz essa empresa ficar alerta e começar a melhorar. Isso é uma coisa positiva para todo mundo. Tá bom? Esse é o mito número 1. Mito número 2, propriedades de férias são muito caras. Olha, a verdade é que propriedades de férias, sistemas de férias, clubes de férias, podem ser adquiridos com formas de pagamento bem confortáveis. Eu diria que hoje em dia ter uma propriedade de férias está democratizado e qualquer brasileiro que viaja frequentemente poderia ter uma oportunidade de ter uma propriedade de férias e cada vez que fosse hospedar pagar menos do que pagaria de forma convencional indo lá no Booking e pagando. E quem não faz isso é porque não conhece ou nunca foi convidado para conhecer, ou talvez nunca ouviu falar, ou talvez ouviu falar e ficou pensando que era uma fraude. Mas essa pessoa que fala isso, que pensa isso, saiba, se hospedar como proprietário das férias é mais vantajoso, pode ter menos custo anual do que você já gasta pela hospedagem todo ano. Então, quando eu falo que propriedade de férias ou pode ser muito caro, saiba que isso não é real. Às vezes é mais barato, mais fácil de pagar, mais vantajoso do que qualquer outra forma de viajar. Que é mais vantajoso a longo prazo é certeza, mas às vezes pode ser até que o valor que você gasta por ano se hospedando em hotéis, você pode gastar menos do que isso para ser proprietário das férias. Imagina, né? Você gasta menos para ter um clube de férias do que gastaria como proprietário, gasta 50% a menos, às vezes gasta 70% a menos, imagina. Então isso é possível sendo proprietário das férias. Então não é caro, ao contrário, é uma fórmula de se hospedar mais vantajosa que as fórmulas convencionais. Esse é um dos grandes apelos do negócio. E aí, mito número 3, ficar preso apenas em um lugar. A verdade é que a maioria dos sistemas de férias tem fórmulas em que oferecem múltiplos destinos. Tem empresas de férias que oferecem 5 destinos e outras oferecem 4.000. Tá vendo? É bom que tenha um sistema de férias, um clube de férias, uma propriedade de férias que tenha possibilidade de utilizar múltiplos destinos para garantir que não vai te faltar opções para férias todo ano. Então vai ficar preso somente se você compra de uma empresa que somente tem um destino. Senão você vai ficar com total flexibilidade para viajar quando, como e onde você quiser, do mesmo jeito que tem feito até hoje, só que indo apenas em hotéis conveniados, né, credenciados nesse universo do clube de férias. Mas, afinal, é muito mais benefício e não vai ficar preso por nada. É importante superar os mitos, é importante manter a mente aberta. Eu acho que é um exercício de inteligência pensar que aquela pizzaria que não tinha pizza boa não pode ser minha referência para pizzas futuras, pode ser apenas uma experiência da qual eu tenho que aprender. Então eu não recomendo você enxergar isso, eu recomendo você dar o benefício da dúvida, se manter com a mente aberta, né? Se manter pensando, será que tem uma solução para as minhas férias de verdade, que pode me fazer me hospedar em hotéis e resorts de alto nível, pagando um valor simbólico, às vezes 50%, às vezes 70% a menos. Se isso é possível, por que você iria rejeitar a possibilidade de ter esse benefício? Isso que eu queria chegar nessa conclusão contigo hoje. Se isso te ajudou, se essa pequena apresentação te ajudou a entender um pouco mais que vale a pena, que pode valer a pena se hospedar como proprietário das férias, através de um clube de férias, de um sistema de propriedades de férias. É um prazer te atender. Você pode clicar aqui embaixo, vai encontrar o nosso Instagram. Desde o Instagram, manda um direct que eu vou te colocar em contato com o nosso time para que você possa conhecer como que isso funciona de fato na prática e como você também pode se hospedar em hotéis e resorts que tem diárias que valem centenas ou até milhares de reais por pessoa, como você pode fazer isso com valores simbólicos, valores que às vezes podem ser irrisórios. Muito obrigado por seu tempo aqui. Se te ajudei, deixa seu like ou compartilha com alguém que pode ser ajudado.